Há conexões que desafiam a lógica, que atravessam o tempo, o espaço e até a razão. Quando dois caminhos se entrelaçam por uma força maior, não há distração, dúvida ou circunstância que consiga romper o elo que se forma. Você pode tentar fugir, negar, ignorar, mas a presença dele continuará ecoando em cada silêncio, em cada sincronicidade, em cada sonho que não se explica. Há encontros que são tão intensos que não parecem acontecer apenas nesta vida. E quando o universo age em conjunto com a alma, o destino se revela através de sinais que não podem mais ser evitados. Ele pode não ser perfeito, mas há algo nele que ativa partes suas que estavam adormecidas. E nesse despertar reside o verdadeiro chamado para a transformação interior. Se você sente que essa mensagem fala diretamente com você, comente abaixo: "Eu confio nos sinais do universo." Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. Quando nos deparamos com uma conexão que parece ser orquestrada por algo maior, é natural buscarmos respostas além do plano físico. A psicologia analítica de Carl Jung oferece uma lente poderosa para compreender esses encontros que nos atravessam e transformam. Jung acreditava que nada acontece por acaso. Tudo que vivenciamos é parte de um processo maior de individuação, ou seja, o caminho pelo qual a alma busca sua totalidade, integrando os aspectos conscientes e inconscientes do ser. Quando alguém entra em nossa vida e sentimos que não conseguimos ignorar sua presença, é possível que ele represente uma projeção profunda da nossa psique. Essa pessoa ativa conteúdos inconscientes, a sombra, o ânimos ou a anima, e através dessa ativação nos impulsiona ao autoconhecimento. A sombra representa tudo aquilo que negamos em nós mesmos, o ânimos, o aspecto masculino da psique feminina, e a ânima, o aspecto feminino da psique masculina. Encontrar alguém que encarne esses arquétipos pode ser avassalador, pois essa pessoa toca diretamente nossas feridas, desejos e potencialidades mais ocultas. Jung também falava das sincronicidades, coincidências cheias de sentido, como manifestações da ligação entre o mundo interno e o externo. Quando o universo parece conspirar para manter essa pessoa próxima, mesmo após afastamentos, é um convite claro da vida para olhar mais fundo, para integrar o que ainda está fragmentado dentro de si. Portanto, se ele parece espiritualmente destinado a você, talvez não seja apenas sobre o relacionamento em si, mas sobre o que ele desperta e espelha em sua jornada de transformação. Em um mundo onde os encontros são cada vez mais superficiais e rápidos, é comum confundirmos atração emocional com conexão de alma. Ambas podem ser intensas, arrebatadoras e profundamente impactantes, mas têm naturezas e propósitos muito distintos. A psicologia analítica de Carl Jung nos oferece uma estrutura clara para compreender essa diferença com mais profundidade, permitindo que se reconheça quando um encontro é apenas uma repetição inconsciente de padrões, ou quando ele é um chamado profundo da alma. A atração emocional, muitas vezes, nasce da necessidade de preencher vazios, de confirmar identidades ou de evitar confrontos internos. Pode parecer apaixonante, intensa e até viciante, mas geralmente está alicerçada em projeções inconscientes. Jung identificou que projetamos nos outros aspectos de nós mesmos que ainda não foram integrados, tanto positivos quanto negativos. Ao encontrar alguém que se encaixe em nossos ideais ou em nossas carências inconscientes, nos sentimos atraídos por essa imagem, não necessariamente pela pessoa real. Isso cria um vínculo que pode ser forte, mas instável, pois quando a projeção se desfaz, o que inevitavelmente acontece com o tempo, vem a frustração, a decepção e, muitas vezes, o afastamento. Já a conexão de alma é diferente. Ela não se baseia em idealizações, mas na profunda sensação de reconhecimento. É como se aquele ser diante de você espelhasse partes esquecidas ou ocultas de sua própria essência. A relação não surge da falta, mas da completude em movimento. Ela não vem para satisfazer desejos imediatos, e sim para provocar crescimento. Quando duas almas se reconhecem, há uma energia de expansão,
de silêncio cheio de significados, de paz mesmo diante do caos. A conexão de alma não precisa de provas constantes, pois ela se manifesta nos gestos, nos encontros repetidos, nos sonhos, nas sincronicidades que ultrapassam a lógica do cotidiano. A diferença fundamental está no propósito oculto de cada tipo de relação. A atração emocional muitas vezes busca alívio, distração ou validação, enquanto a conexão de alma é um espelho para a transformação pessoal. Jung enfatizava que o verdadeiro caminho de individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, exige encontros que nos confrontem, que nos obriguem a sair do conforto da persona social e adentrar os mistérios do self, o núcleo mais profundo e autêntico da psique. E é exatamente isso que uma conexão de alma proporciona, o chamado para esse mergulho interior. Não é um conto de fadas. Muitas vezes é um processo doloroso, intenso e confuso, mas dentro dessa intensidade habita o potencial da verdadeira cura. A alma reconhece no outro aquilo que está pronta para integrar. E mesmo que a mente tente negar ou fugir, o vínculo persiste, reaparece, ressurge nos momentos mais inesperados, como um lembrete do que precisa ser olhado com mais profundidade. Por isso, é comum que conexões de alma passem por fases de afastamento e reencontro. Há momentos em que um dos dois ainda não está pronto para lidar com o que esse vínculo revela. Mas, diferentemente da atração emocional passageira, a conexão de alma continua a existir mesmo na ausência. Ela age em silêncio, como uma força invisível que empurra os dois para seus próprios processos internos, até que possam se encontrar de maneira mais consciente. Reconhecer a diferença entre esses dois tipos de relação é essencial para não desperdiçar oportunidades de crescimento e não se perder em ilusões que apenas mascaram feridas antigas. A atração emocional pode até parecer mais acessível, mas a conexão de alma é aquela que realmente nos transforma. E como Jung diria, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Por isso, quando sentir que alguém toca sua alma de forma inexplicável, não fuja. Escute, observe, sinta. Talvez o universo esteja oferecendo não apenas um amor, mas uma chave para você se encontrar consigo mesmo. Há momentos na vida em que tudo parece se alinhar de forma misteriosa. Encontros inesperados, mensagens que surgem no momento exato, números repetidos, sonhos com pessoas que mal conhecemos. Todos esses eventos desafiam a lógica linear e nos colocam diante de algo maior. Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, a coincidência significativa entre um evento externo e um estado psíquico interno, sem relação causal, mas que carrega um profundo sentido para quem o vivencia. As sincronicidades são sinais do universo, mas para reconhecê-las é preciso sensibilidade, presença e conexão com a própria intuição. Em uma conexão espiritual profunda, especialmente daquelas que parecem ter sido escolhidas por algo superior, esses sinais se intensificam. É como se o universo conspirasse para colocar aquela pessoa repetidamente no seu caminho, mesmo quando tudo parece ter terminado ou sido encerrado. A mente racional pode resistir, mas o coração, conectado à alma, sente que há algo a mais por trás desses encontros e mensagens silenciosas. Jung não acreditava em acasos. Ele via o mundo como um campo de significados interligados, onde o inconsciente coletivo e o self, o centro regulador da psique, atuam em sintonia com as manifestações externas. Assim, as sincronicidades surgem quando há uma necessidade psíquica profunda de transformação, e o universo responde com um acontecimento simbólico que confirma, orienta ou desafia essa necessidade. Quando você encontra repetidamente alguém em lugares aleatórios, quando ouve o nome da pessoa em conversas que não têm relação com sua história, ou quando sente que o tempo parece se dobrar diante de um reencontro improvável, pode estar diante de uma dessas manifestações. O segredo para reconhecer os sinais do universo está na escuta interna. É preciso estar em contato com os próprios sentimentos, percepções e sonhos. O inconsciente se comunica através de símbolos, e muitos desses símbolos ganham forma nas experiências do cotidiano.
Uma música que toca em um momento crucial, uma sensação de déjà vu ao encontrar alguém, ou até um sonho vívido e persistente com determinada pessoa, são expressões da sincronicidade. Elas não devem ser interpretadas de forma literal, mas simbólica, como reflexos de um processo interno em andamento. Em conexões espiritualmente significativas, a sincronicidade atua como um fio invisível. Mesmo que as circunstâncias tentem separar, os caminhos voltam a se cruzar de maneira quase mágica. Isso não significa necessariamente que o destino final seja o relacionamento em si, mas sim o aprendizado, a revelação, a cura que esse vínculo oferece. Muitas vezes, os sinais do universo surgem quando estamos prontos para olhar algo que antes evitávamos. Eles nos empurram suavemente, ou às vezes com força, para aquilo que precisa ser visto, entendido e integrado. Ignorar essas manifestações não impede que elas ocorram, mas pode retardar o processo de crescimento. Por isso, é importante cultivar uma postura de abertura e curiosidade. Anotar sonhos, observar padrões que se repetem, refletir sobre as emoções despertadas por certos encontros, são práticas que ajudam a construir uma ponte entre o mundo consciente e o inconsciente, permitindo que a linguagem simbólica do universo seja compreendida com mais clareza. Jung considerava o fenômeno da sincronicidade como uma forma de reconciliação entre a ciência e o sagrado, entre o racional e o espiritual. Ele via nos sinais do universo uma confirmação de que estamos conectados a uma ordem mais ampla, onde tudo tem um tempo e um propósito. Assim, quando a vida insiste em colocar alguém no seu caminho, mesmo que você tente seguir por outras direções, talvez não seja apenas uma insistência do acaso, mas um chamado da alma, ecoado pelo próprio universo. Prestar atenção às sincronicidades não significa abandonar a razão, mas ampliar a percepção da realidade. Quando se está diante de uma conexão escolhida espiritualmente, o universo não sussurra, ele fala alto. Cabe a você escutar, interpretar e agir com consciência. E, se o vínculo é real e necessário, ele encontrará uma forma de se manifestar, sempre. Relacionamentos espiritualmente marcados não são, como muitos acreditam, encontros fáceis ou isentos de conflito. Pelo contrário, são intensos, desafiadores e, em muitos casos, desconcertantes. Isso acontece porque, ao encontrar uma conexão que toca a alma, somos colocados frente a frente com o que há de mais profundo em nós, nossas luzes ocultas e nossas sombras esquecidas. É nesse ponto que os conceitos de sombra e projeção, centrais na psicologia analítica de Carl Jung, tornam-se fundamentais para compreender o verdadeiro propósito desses vínculos. A sombra, segundo Jung, é o lado oculto da personalidade. Ela contém todos os aspectos que reprimimos, negamos ou que nunca fomos capazes de desenvolver conscientemente. Traços considerados negativos, vergonhosos ou socialmente inaceitáveis, mas também potenciais que ainda não despertamos. Em uma relação espiritualmente significativa, a sombra é ativada com força. Isso significa que o outro passa a espelhar características que, na verdade, pertencem a nós mesmos. Podemos sentir raiva, medo, desejo ou admiração intensos e não percebemos que essas emoções surgem justamente porque algo foi tocado no inconsciente. É comum projetarmos na outra pessoa qualidades que não reconhecemos em nós. Projetamos tanto luz quanto escuridão. Podemos idealizar alguém como perfeito, como a outra metade da alma, colocando nele expectativas irreais. Ou podemos julgá-lo duramente, culpando-o por emoções que não conseguimos processar internamente. A projeção é uma forma de afastar o desconforto, de lidar com a intensidade que o relacionamento desperta. Mas com o tempo, essas projeções se desfazem e aí surgem os conflitos. E é exatamente nesse momento que a oportunidade de crescimento se apresenta. Em um vínculo comum, esse rompimento das projeções geralmente leva à separação. Mas em um relacionamento espiritualmente marcado, o processo é diferente. A presença daquela pessoa continua reverberando, mesmo após os conflitos. Isso acontece porque o vínculo não se sustenta apenas no desejo ou no hábito, mas em algo mais profundo, o espelhamento psíquico.
O outro nos obriga a encarar partes de nós que jamais veríamos sozinhos. Ele é, literalmente, um espelho da alma. E esse reflexo pode ser tão bonito quanto assustador. Quando a sombra é ativada, surgem sentimentos intensos: possessividade, insegurança, ciúme, rejeição, medo do abandono. Muitas vezes, não entendemos por que nos sentimos tão vulneráveis diante daquela pessoa. Mas essas emoções não vêm apenas dela. Elas são nossas e estavam guardadas, esperando um estímulo para emergirem. Ao permitir que venham à tona, temos a chance de integrar o que antes estava negado. A dor do processo é real, mas é justamente ela que possibilita a cura. A individuação, conceito central de Jung, é o caminho de integração entre consciente e inconsciente. E os relacionamentos espiritualmente significativos são catalisadores poderosos dessa jornada. Eles nos tiram do estado de dormência, forçando-nos a rever nossos padrões, confrontar nossos traumas e reconhecer nossas verdadeiras necessidades. Nesse sentido, o outro não vem para nos completar, mas para nos mostrar onde ainda estamos incompletos. Por isso, muitas vezes, essas relações passam por fases de afastamento. Quando a sombra se torna insuportável, há uma tendência natural de fugir, de interromper o vínculo, de buscar alívio. Mas, mesmo afastados fisicamente, a ligação psíquica permanece. A imagem do outro continua viva no inconsciente, impulsionando reflexões, insights e transformações silenciosas. E quando os dois estão prontos, o reencontro pode acontecer em um novo nível de consciência, mais verdadeiro e mais íntegro. Entender o papel da sombra e das projeções nesses vínculos é essencial para não se perder na dor e na confusão. Em vez de culpar o outro ou se autoafirmar como vítima, é preciso perguntar: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Que parte minha ela está ativando? O que eu ainda não aceitei em mim? Quando essas perguntas começam a ser feitas, a relação deixa de ser um campo de batalha e se torna um território fértil para o despertar. Portanto, se você sente que alguém entrou na sua vida de forma intensa, inexplicável e incontrolável, e que esse encontro trouxe à tona emoções que você nunca havia sentido, observe com atenção. Talvez essa pessoa não seja um castigo nem um prêmio, mas um espelho, um convite à verdade. E mais do que isso, uma oportunidade rara de se conhecer em profundidade e, finalmente, se libertar dos ciclos inconscientes que o mantêm preso àquilo que já não serve. Quando sentimos que uma pessoa surgiu em nossa vida como um acontecimento inevitável, como se tivesse sido colocada ali por forças maiores, é natural pensar que esse amor trará apenas completude e paz. No entanto, os vínculos verdadeiramente destinados não são confortáveis. Eles não estão a serviço do ego, mas da alma. E a alma não busca segurança. Ela anseia por crescimento. É por isso que todo amor espiritualmente escolhido exige autotransformação. Não se trata apenas de viver a relação, mas de tornar-se alguém novo a partir dela. Carl Jung afirmou que o processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é, não acontece sem crise. E muitas vezes, essa crise vem através do amor. A pessoa que sentimos como destinada não aparece para confirmar nossas idealizações, mas para desconstruí-las. Ela ativa partes de nós que estavam adormecidas ou negadas e nos obriga a confrontar quem realmente somos por trás da persona, aquela máscara que usamos para nos adaptar ao mundo. Esse amor não é fácil, mas é libertador. Ele não satisfaz o ego, ele o transforma. Essa transformação acontece porque o encontro espiritual verdadeiro não nos permite permanecer iguais. Ele nos obriga a crescer, a curar traumas antigos, a olhar para feridas que evitamos por anos. Ele exige coragem para deixar de lado padrões emocionais infantis e assumir responsabilidade por nossa própria cura. Não se trata de esperar que o outro nos salve ou mude por nós, mas de reconhecer que o vínculo só pode florescer quando ambos estão dispostos a se transformar internamente. Nesse tipo de relação, não há espaço para jogos emocionais, manipulação ou fuga. Toda tentativa de controlar, dominar ou esconder a verdade será desfeita pela intensidade do vínculo.
O amor destinado age como uma luz que expõe tudo o que precisa ser trabalhado. Por isso, ele pode causar medo. Há quem fuja, há quem negue, há quem diga que não está pronto. Mas a verdade é que ninguém está totalmente pronto para uma relação desse tipo. A prontidão vem no caminho, através do processo de entrega, dor, aprendizado e, principalmente, autoconhecimento. Ao se permitir mergulhar nesse processo, começa-se a perceber que o amor destinado não é sobre o outro, é sobre você. Sobre o que essa pessoa desperta, sobre o que ela revela, sobre quem você precisa se tornar para honrar essa conexão. Ela vem como um espelho que não pode ser ignorado, e tudo o que ainda está ferido, reprimido ou em desequilíbrio será trazido à tona. Isso inclui padrões herdados, crenças limitantes, medos profundos, inseguranças enraizadas. Amar verdadeiramente é atravessar tudo isso sem se perder. Jung dizia que só podemos amar verdadeiramente quando deixamos de projetar. E deixar de projetar significa olhar para o outro como ele é, não como queremos que ele seja. Significa aceitar suas limitações, suas dores, seus processos, ao mesmo tempo em que somos convidados a fazer o mesmo conosco. Essa maturidade emocional só nasce através da autotransformação. É um trabalho interno, silencioso, contínuo. Não se trata de se moldar para caber na vida do outro, mas de se desfazer das armaduras que impedem o amor real de florescer. Em um amor destinado, há fases de desconexão, afastamento, silêncio. Esses períodos não são fracassos, são pausas necessárias para o amadurecimento interior. Cada um precisa enfrentar seus próprios monstros, seus próprios ciclos, para que o reencontro, quando possível, aconteça em outro nível de consciência. E mesmo que o relacionamento não se concretize no plano físico, o vínculo cumpre seu propósito, a expansão da alma. Porque às vezes, o amor destinado não é aquele que fica, mas o que desperta. É esse amor que marca, que transforma, que quebra padrões e abre espaço para uma nova forma de viver e se relacionar. Ele nos ensina que amar não é prender, mas libertar. Não é exigir, mas inspirar. Não é depender, mas compartilhar. E, sobretudo, ele nos mostra que o verdadeiro destino não está fora, está dentro, está em se tornar inteiro, para então se encontrar com o outro não como metade, mas como ser completo. Se você está vivendo um amor assim, difícil de explicar, impossível de ignorar, entenda que ele é um mestre disfarçado. Ele veio para guiar, desafiar e revelar o que há de mais autêntico em você. O que você faz com esse chamado é a escolha que define não apenas o futuro da relação, mas o seu próprio caminho de evolução. Há encontros que atravessam o véu do tempo e tocam algo que vai além do coração, tocam a alma. Esses vínculos não seguem a lógica comum, não se encaixam nas fórmulas do amor convencional e, muitas vezes, desafiam tudo o que achávamos saber sobre relacionamentos. Mas quando eles acontecem, não há como fingir que não sentimos. A presença do outro, os sinais do universo, os sonhos e as repetições são mais do que coincidências. São convites para uma jornada de transformação interior. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que nos afeta profundamente carrega um propósito oculto, nos conduzir ao nosso verdadeiro eu. E se esse amor parece ter sido escolhido espiritualmente, é porque ele carrega em si a força necessária para nos despertar, nos curar e nos transformar. Nem sempre o destino é permanecer juntos, mas sempre será crescer com o que foi revelado. Se essa mensagem ressoou em você, não ignore. Ouça sua alma. Siga os sinais. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e clique no vídeo que está aparecendo na tela. Ele pode ser a próxima peça do quebra-cabeça da sua própria transformação. O universo fala, a alma escuta e o amor verdadeiro transcende.